eu sou praça, né, de 1984. Eu fui da primeira turma feminina aqui do estado de Mato Grosso. Naquela época eu tinha 18 anos, né? Tudo era muito novidade, e quando começaram a fazer convocação de meninas para serem policiais no estado, houve um frisão assim dentro da cidade toda, né? Todo mundo queria ir, todo mundo queria descobrir o que estava acontecendo. E aí a gente se inscreveu também nesse meio de comunicação, né? Rádio, televisão na época, chamando o pessoal para se inscrever na Polícia Militar, né? Particularmente não tinha noção do que era ser policial na vida, né? Tinha um pouquinho sim, porque meu irmão era policial, porém até me desafiou na época por uma questão em relação a esse desafio. Eu falei, vou me inscrever. Aí eu cheguei, né, toda cheia de sonhos, vou me inscrever, vamos ver o que vai dar. Pagava uma pequena taxazinha na época, e a gente fez a inscrição lá no Comando Geral, lá no centro da cidade, no Comando Geral antigo, e fizemos a prova. Se não me engano, eram 84, 100 policiais concorrendo, primeiramente 4 vagas, e seriam 4 vagas para sargentos. E eu me inscrevi para ser sargento, e aí tinha uma seleção para soldado. Na época eu optei em me inscrever porque eu preenchia os requisitos, né? Eu falei, vamos tentar aqui para sargento já, né? Já pensando grande. E aí não me ingressei como soldado, e sim como aluna sargento. Na ocasião fui aprovada, né? Fui a terceira colocada da turma. Nós foram selecionados 4 meninas. E eu fui a terceira colocada e ingressei na corporação em 1984, na primeira turma, efetivamente, da Polícia Militar Feminina do Estado. Essa divisão com o sexo masculino aqui no estado de Mato Grosso, a princípio eu não vivenciei. Por quê? Como eu fui da primeira turma e fui selecionada para fazer um curso de sargento, eu fui enviada para o Rio de Janeiro, que já era uma polícia antiga, que já tinha um quadro grande de polícia feminina, e nós fomos participar dessa formação nossa no Rio de Janeiro. Na ocasião eu, Fúvia, Cleusi e Zózima. Nós fomos para o Rio de Janeiro em 84, passamos lá quase um ano, e lá já tinha toda uma estrutura para receber a polícia feminina. Nós fomos atrás de subsídio porque nós iríamos, vamos dizer, ajudar na formação das soldados que aqui ficaram, né? Não aquela primeira formação acadêmica de soldado, porque quando nós chegamos do Rio de Janeiro para o estado de Mato Grosso, elas já estavam formadas, praticamente, né? Em termos de convivência de Cefap, instrutores, vivência dentro do estado, não vivenciei. Mas no Rio de Janeiro, como tinha uma estrutura toda preparada para receber o feminino, que já não era novidade nenhuma no Rio, nós não sofremos vamos dizer, essa diferença de recebimento masculino que as policiais primeiras soldados daqui de Cuiabá tiveram, entendeu? Porque elas eram primeiras policiais soldados formadas por policiais aqui dentro do estado que não tinha nenhuma experiência com sexo feminino. E eu fui ter o primeiro contato na corporação dentro do Rio de Janeiro. Quando eu cheguei do Rio, eu não me formei no Rio de Janeiro, não concluí o meu curso no Rio, por uma situação pessoal que ocorreu. E eu voltei, e depois eu fui terminar o meu curso de sargento no estado do Paraná, que foi outro estado que me recebeu, que eu formei sargento lá. E quando eu voltei do Paraná para Cuiabá, a sociedade cuiabana ela já estava bem acostumada com a polícia feminina, que já tinha aí mais de um ano trabalhando, né? Eu não presenciei nesse período. Porém, quando eu comecei a trabalhar aqui, eu percebi, dentro do contexto masculino interno, eu encontrei assim, um pouco de curiosidade. Eu acho que eles meio que desafiavam, porque eu cheguei sargento, então eu encontrava soldados masculinos, cabos masculinos, e eu era uma sargento recém-formada, com 19 anos de idade, né? Com uma carga de conhecimento que eles colocavam à prova a todo instante, né? Até mesmo na hierarquia e disciplina. E muitas vezes a gente conversando, não usava a terminologia senhora, falava você, e a gente ficava observando isso. E a gente, dentro daquela formação militar que nós tínhamos que lembrá-lo, né? Daquela situação que ele era um soldado, eu era um sargento, e deveria ter o respeito como tal, né? E aos poucos eles falaram, eu estava só testando a senhora, não? Mas houve aquele desafio primeiro, tipo assim, vamos testar para ver o que ela fala. Vamos testar para ver qual é a reação dela.
entendeu? Então eu percebi isso em termos de trabalho de rua também, testar o conhecimento da gente, como vai fazer a operação, como que vai ser a preleção, como que vai ser o desenvolver da ocorrência, mas eu tinha na ocasião um respeito muito grande por aqueles que aqui já estavam, né? Por aqueles que aqui já tinham uma formação de cultura e tudo mais, diferente daquela que eu tive fora do estado. E aí a gente procurava, evidentemente, não desafiar, e sim somar, né? Na época que eu cheguei formada, que comecei a desempenhar minha função de militar na rua de Mato Grosso, eu senti essa dificuldade da sociedade aceitar a polícia militar feminina para o exercício da profissão militar. Porque a sociedade está acostumada só com o masculino. Esse machismo eu senti muito, infelizmente, naquela ocasião, o que me oprimia bastante, até eu ficava assim, receosa de sair na rua fardada, sabe? E tudo era muito difícil, a gente tinha que sair do quartel, ir para casa de ônibus, né, fardada. No começo da nossa formação teve aquela situação de usar arma ou não usar arma, né? Policial militar feminina usar arma. Mas a sociedade, naquela época, não estava assim preparada para receber a polícia feminina no exercício da profissão, diga-se bem, né? Porque às vezes eu fardado na rua, as pessoas passavam e me xingavam, usava a terminologia, ô, macho fêmea, porque me via fardado na rua com uma instrução masculinizada, apesar de que nós tínhamos a nossa farda, saia, bem feminina, que nós usávamos em algumas ocasiões, né? E a farda, instrução, nós usávamos no serviço operacional na rua, que era calça, coturno, e realmente era uma farda pesada, né? E aí, quando a gente deslocávamos de quartel residência, nós tínhamos esse inconveniente de muitas vezes ser desafiada pela sociedade, esse machismo, né, contido dentro da sociedade, que nos agredia um pouco. Agora, dentro da corporação, eu particularmente nunca sofri nenhum desafio em termos de feminino, masculino, essa masculinidade imposta. A gente sabia respeitar muito a experiência do policial companheiro, do policial que já estava acostumado a trabalhar na rua, pegávamos muita experiência dele, nos apoiávamos dentro da sua experiência, e sem contar que nós estávamos ali em parceria para fazer um serviço. E eu tenho comigo a seguinte conclusão: a polícia feminina, ela é feminina, tem a sua capacidade intelectual, é inteligente, mas nunca vai ter a força física do homem. Então, para o trabalho homem e mulher, tem que existir um equilíbrio de respeito, né? E que tínhamos, realmente nós tínhamos e encontrávamos isso. Eu particularmente encontrava sempre, sabe? O companheirismo do policial militar masculino, aquela proteção, né, que eles dispunham a nosso favor. Não deixávamos que fôssemos assim massacradas pela sociedade, que é a sociedade em si que nos desafiava nesse contexto masculino, de machismo, né? De nos ofender, de falar coisas indevidas, de nos desafiar realmente, enquanto profissional militar. E aposentei, né? Com 29 anos de serviço. Então, profissionalmente falando, todos esses momentos marcaram muito, cada degrau, cada conquista, família presente, busca de conhecimento para poder aprimorar mais e crescer dentro da corporação. Agora, dentro dessa parte operacional, eu sempre falo que teve um ponto que me marcou bastante. Foi uma ocorrência que eu atendi quando eu era capitã já. Tinha recém saído capitã e fui comandar um grupo de policiais lá na cidade de Juara. Ali eu pensei, saí capitão em Cuiabá e vou morrer aqui em Juara. Porque foi extremamente delicada a situação, foi nervosa, foi conflitante, e eu me via à frente de homens, graças a Deus, na época, comandando cabos, soldados, sargentos, experiente, graças a Deus, que estavam todos tinham uma certa idade, todos eram cautelosos, e isso favoreceu muito o exercício naquele momento. Mas foi uma situação tensa que eu vivenciei lá no interior do estado, na cidade de Juara, né?
que eu fiquei com medo de morrer aquele dia. Aquele dia eu falei, nossa, eu vou morrer capitão. Aí eu já ficava pensando, se eu morrer, o pessoal vai falar assim, nossa, ela saiu capitão, não deu conta de comandar, morreu todo mundo. Porque a situação foi bem tensa lá, mas graças a Deus tudo foi acertado, mas a gente chega num limite assim de realmente pensar, o que eu vou fazer nesse momento? E se eu fazer errado? E aí, será que a gente vai baixar a guarda? Vamos deixar o povo tomar à frente e as pessoas que estão sob nossa responsabilidade de segurança? Então foi uma ocorrência assim muito tensa, mas nós nos superamos naquela ocasião e tudo ficou redondo, mas foi bravo a situação, foi brava a situação naquela ocasião. Essa foi a experiência profissional que mais me marcou.